Olá a todos, o meu nome é António Marques, sou Solution Engineer na Engie Portugal e nesta sessão técnica venho falar-vos de algumas dicas e alguns truques que nos permitem efetuar configurações um bocadinho mais complexas utilizando o Survey 123. Um dos tópicos que vos vou falar é precisamente a integração de surveys em ArcGIS Dashboards. Muitas vezes surge a necessidade de, além de estarmos a observar a informação operacional, os nossos indicadores e nossas métricas, temos também a possibilidade de rapidamente ou consultar a informação que está a ser obtida via survey ou até mesmo utilizar um survey para rapidamente alterar um atributo, fazer uma alocação de uma tarefa ou outra operação que pode ser efetuada através do formulário. Para esse caso, o mais eficaz é efetivamente integrar o survey dentro do dashboard como conteúdo incorporado e fazer uso do parâmetro mode para definir que operação é que nos vai ser possível efetuar. Em termos práticos, o que vamos fazer é construir um URL que vai chamar o survey em causa, o survey específico que queremos incorporar no dashboard, e vamos acrescentar parâmetros para controlar não só o seu aspecto, mas também aquilo que conseguimos fazer com o survey. Além do início do URL, onde temos que identificar qual é o formulário, passamos o ID desse survey, logo a seguir definimos qual é o modo de abertura que vamos abrir o formulário. E aí podemos variar entre o modo View, vamos apenas consultar a informação através do formulário, ou o modo Edit, que nos vai permitir editar de forma normal o survey. Em seguida, temos que fazer um mapeamento entre o campo no survey, que é a chave primária que identifica os registros na tabela final, e o campo que nós temos disponível dentro do dashboard para criar uma iteração em que selecionemos de uma lista qual o elemento que queremos editar no survey. E por fim podemos fazer uso do parâmetro hide para ocultar alguns componentes do formulário, como seja, por exemplo, a barra de navegação em cima, onde costuma aparecer o nome do utilizador logado, o header, o título do próprio formulário, algum campo que nos interesse ocultar nesta integração e até mesmo o footer, o rodapé, que é criado por defeito. Neste dashboard de exemplo, que foi criado simulando inspeções a parquímetros numa zona de Lisboa, já foi feita a integração do survey, tanto em modo de visualização como em modo de edição. E através desta lista de inspeções recentes, é possível selecionar um elemento e imediatamente esse elemento é selecionado e descrito para visualização neste survey, exibindo a informação que foi preenchida, e por outro lado, em modo de edição, eu poderia agora alterar o que foi preenchido anteriormente e enviar, fazendo efetivamente a edição do elemento. Como é que isto foi configurado? Aqui nas configurações do widget, podemos verificar que nós introduzimos o tal URL que eu referi há pouco, que tem que ser construído, onde indicamos qual é que é o ID que identifica esse survey, indicamos qual é o modo com que o vamos abrir e depois cá está a passagem dos campos, ou seja, o campo Global ID que vem da lista vai passar o resultado para o campo Global ID que está na tabela do survey, para fazer então a seleção, e por fim os componentes de ocultação do survey que permitem gerir melhor essa visualização. Por outro lado, no survey de edição, a única coisa que difere é precisamente o mode, que aqui está como um mode de edit. Isto funciona tanto em termos de integração com o dashboard, ou mesmo se quisermos usar o URL para abrir o survey numa página do browser, ele vai se comportar exatamente da mesma maneira. Vou-vos falar agora da função pullData, que existe dentro do Survey 123, mais especificamente da componente Reverse Geocoding. A função pullData é bastante interessante e bastante poderosa em termos de carregamento de informação para dentro do survey. Nós podemos usar, por exemplo, um ficheiro CSV, que tem um conjunto de dados, de colunas com informação, e a partir de um campo que acabamos de preencher, fazer uma correspondência com algo que exista nessa tabela e a partir daí
puxar a informação que lhe está associada. Neste caso concreto, o Reverse Geocoding funciona de maneira que quando nós preenchemos o nosso geopoint, acabamos de marcar o nosso ponto, pegamos nesse par de coordenadas e fazemos um pedido ao serviço de GeoSearch do ArcGIS Online para que ele nos devolva o endereço onde esse local se situa. Ele pode nos devolver a morada, como nos pode devolver outros campos que estão disponíveis no serviço, e a partir daí podemos automaticamente preencher um campo do nosso formulário com essa informação. Implica, no entanto, que estejamos ligados com um user da ArcGIS Online quando estamos a usar o nosso survey. Para além de integrar com o Reverse Geocoding do ArcGIS Online, a função Pull Data do Survey 123 também nos permite fazer uso de funções JavaScript personalizadas, desenvolvidas por nós, que nós possamos colocar dentro do formulário para fazer uma determinada operação automática. Podem ser uma query a um serviço da ArcGIS Server, um serviço da ArcGIS Online que publicamos, para fazer uma query espacial, interceptar o nosso ponto do GeoPoint com um serviço de polígonos e a partir daí ir buscar os atributos onde ele interceptou. Pode ser apenas uma query alfanumérica para validar se um determinado campo já contém aquele valor ou não, entre outros pedidos, como possa ser, por exemplo, um pedido externo, uma API de meteorologia, para saber qual é que é a previsão meteorológica para o local onde nós acabamos de marcar o nosso geopoint. A forma de chamar essa função JavaScript dentro do Excel, que alimenta o survey, é bastante simples e está descrito aqui em baixo no slide, onde podem ver que o que faço é indicar ao Pull Data que vou usar funções de JavaScript, qual é que é o nome do ficheiro, que ele tem que se encontrar dentro da pasta scripts na estrutura do meu formulário, qual é o nome da função que eu dei já dentro do ficheiro, a rotina que eu vou chamar, e depois os parâmetros de entrada que eu tenho que passar para a função JavaScript para ele fazer o cálculo que está programado. Vou-vos mostrar dois exemplos. Neste primeiro exemplo tenho uma função JavaScript precisamente para fazer uma interseção espacial, ou seja, eu vou pegar no ponto que foi registado, no meu GeoPoint, vou chamar a minha função para ir a um serviço de polígonos que tem a CAOP e através daquelas coordenadas ele fazer a interseção e devolver-me qual é que é a freguesia, qual é o concelho e o distrito do polígono que foi interceptado e automaticamente preencher-me esses campos no meu formulário no server. Em baixo, como podem ver, a chamada que é feita tem aqueles parâmetros. Eu estou a dizer que é uma função JavaScript, o meu fecheiro chama-se interseção FS, a minha função dentro do fecheiro também se chama interseção FS. Eu guardei no campo o meu URL1, o caminho para o serviço, o URL REST do Feature Service que tem a CAOP, e estou-lhe a passar o local, as coordenadas do local que eu quero que ele intercepte. Por fim, estou a pedir que ele me devolva todos os campos do polígono que foi interceptado e depois eu a partir daí vou guardá-los no array e depois posso fazer chamadas. O meu array data1, onde eu posso chamar cada um deles o atributo de freguesia, o atributo de concelho, o atributo de distrito para preencher os meus campos. Neste caso concreto, o meu serviço é um serviço público, portanto nem sequer necessito de fazer primeiro um pedido de um token para aceder e fazer a chamada ao serviço em causa. Neste segundo exemplo, o que eu pretendo fazer é, a partir de um valor que é preenchido no survey, neste caso o número de contribuinte, eu vou fazer um pedido a um serviço para validar se aquele número de contribuinte, aquele NIF já existe, e se já existir, ele me devolver os atributos que lhe estão associados. Neste caso, apenas pretendo obter os atributos. Eu poderia, por exemplo, validar se ele já existia e no survey indicar que aquele contribuinte já preencheu uma declaração, já não pode preencher, que já existe aquele campo com aquele valor. Podia fazer uma série de operações em função desta validação. Neste caso, eu guardei o caminho para o serviço em questão hard-coded no próprio fecheiro JavaScript, portanto não o estou a preencher no Excel,
já o tenho dentro do fecheiro JavaScript, e depois faço uma chamada semelhante à anterior, em que passo qual é o nome do fecheiro, qual é o nome da função, o parâmetro de entrada, que é o meu NIF, peço que ele me devolva todos os campos e depois a partir daí faço a manipulação desses dados. Vou então mostrar-vos todos os exemplos que referi há pouco. Neste primeiro exemplo tenho então aqui o pedido de reverse geocode usando a pull data. Eu vou então buscar aqui o local, que é o geopoint que foi introduzido no survey, e passo esse parâmetro no pedido que é feito ao serviço de GeoSearch do ArcGIS Online. É-me devolvido o atributo matchAddress, que eu vou guardar então como o endereço deste local que eu acabei de registar. Tenho depois aqui dois pedidos de Spatial Intersect, como eu referi há pouco, este aqui, o da CAOP, e um outro semelhante, onde eu faço um pedido a um serviço que tem territórios comerciais, para ele também, a partir do local, me devolver qual o território e qual o comercial a que pertence este imóvel. Isto são levantamento de imóveis. E então, neste primeiro caso, eu tenho o URL que aponta para o serviço da minha CAOP e tenho então o pedido à função JavaScript, onde eu passo qual é o fecheiro, qual é a função, qual é o URL do meu serviço, qual é o local, devolve-me todos os campos que vão ser guardados então neste array, e a partir daí eu depois faço chamadas a cada um deles para preencher automaticamente os meus campos. Neste caso dos territórios é exatamente o mesmo. O que muda é o serviço. Eu estou a fazer o pedido do mesmo local, mas um serviço diferente, e vou obter resultados diferentes num segundo array que vão ser guardados aqui. Em termos de aspecto da função JavaScript, o aspecto é este. Este é o meu fecheiro JavaScript para fazer a interseção espacial, e tenho então aqui a minha função que eu estou a chamar e os parâmetros que ele precisa para fazer essa operação. Por fim, a função JavaScript que faz a query ao serviço para validar se um determinado campo está preenchido, eu recebo aqui o NIF do proprietário do imóvel e com esse valor eu faço um pedido de pull data, chama a função, onde lhe passo precisamente esse NIF para obter se ele já existe, e se já existe, ele trazer de volta esses atributos, colocá-los neste terceiro array e chamar o valor deles, que é o nome do proprietário. Neste caso concreto, a função de JavaScript tem este aspecto. É aqui que eu faço o pedido a este serviço, onde eu faço um where o NIF é igual ao valor que eu lhe passei, e depois tenho os valores pré-definidos de uma query feita via REST, um serviço de ArcGIS Server. Caso o serviço estivesse privado, eu faria uso desta configuração para fazer primeiro de tudo um pedido de um token, para poder fazer depois então este pedido. Vendo isto agora tudo a funcionar, tendo o meu survey aberto na aplicação do survey 123, posso registar um elemento, e aqui quando eu vou marcar então a localização do meu imóvel que eu estou neste momento a levantar, assim que eu lhe passo quais são as coordenadas e a localização desse imóvel, ele já fez o geocode e preencheu aqui, já fez a interseção com o CAOP e preencheu-me automaticamente a freguesia e o concelho, preencheu-me também o meu serviço, foi ao meu serviço de territórios, identificou-me qual é o território, qual é o consultor imobiliário a que este imóvel pertence, e por fim, falta-me apenas fazer a query se já existe este proprietário na nossa base de dados, e ele indica-me então que já existe aquele nível dentro da base de dados como proprietário de imóveis. E desta forma criamos aqui uma série de automatismos bastante interessantes dentro do nosso survey. Por fim, sugiro-vos apenas que, caso queiram experimentar e ver como é que são utilizadas e configuradas estas funções de JavaScript, experimentem no Survey 123 Connect criar um novo survey e a partir das samples escolher a sample JavaScript. Ele traz alguns fecheiros de exemplo para verem como é que é a configuração e o código. Obrigado por terem assistido.